Senhores parlamentares aqui, funcionários, também aproveito para fazer minha saudação ao nosso ex-senador Geraldo Cândido, que foi, a despeito de ter sido senador, um grande companheiro de lutas na década de 80, início da década de 90 aqui no Rio de Janeiro. Fui companheira do ex-senador na Central Única dos Trabalhadores, tive o prazer de ser parte da direção da Central Única sob a presidência de Geraldo Cândido. Então, também quero prestar meus respeitos e minha homenagem a você que continua morando no nosso coração. Bom, senhor presidente, eu, na verdade, queria ocupar rapidamente aqui a tribuna para demonstrar a minha preocupação com a questão que eu levantei aqui durante a ordem do dia, que é em relação à greve dos operários do Comperj. Eu fiz um apelo aqui na casa, apelo esse que também depois foi tomado pelo deputado Marcelo Freixo, que sugeriu a formação de uma comissão aqui da casa para que nós pudéssemos acompanhar a questão do Comperj. Infelizmente, eu não vi, enfim, eu acho que tem algumas pessoas aqui, o deputado Gilberto Palmares, deputado Luiz Paulo, algumas pessoas se colocaram aqui favoráveis a que nós pudéssemos estar formando essa comissão, e eu queria aqui, senhor presidente, aproveitar essa intervenção para fazer um apelo ao senhor, para ver se nós, nem que fosse informalmente, na medida que tem aqui a ausência do deputado Paulo Melo, o líder do governo colocou isso como impeditivo, mas que nós pudéssemos realmente construir essa comissão. Amanhã, de manhã, lá no Comperj, vai acontecer uma nova assembleia. E amanhã também vai acontecer uma reunião da direção do movimento com as empresas. Se nós pudéssemos ter uma comissão de parlamentares acompanhando esse processo de negociação, com certeza ajudaria muito. Deputado Marcelo Freixo. Deputada Janira, breve à parte, quando propus uma comissão para acompanhar, quero deixar claro, deputado Gilberto Palmares, que eu não estou propondo comissão especial, criar cargos, nada disso. O que falei apenas é no sentido de uma ação conjunta dos deputados, que os deputados possam informalmente combinar a sua ação, mas que a partir do momento que você tenha mais de um deputado de partido diferente, sendo ou não base do governo, isso dá uma institucionalidade a essa ação parlamentar, coletiva e não individual, porque depois é muito fácil dizer, como recentemente fizeram, mas a oposição está se aproveitando do movimento, mas a oposição não compreende o seu papel parlamentar e está indo além, para que depois não venham com esse conjunto de bobagens. Estou antes aqui, a partir da fala de Vossa Excelência, propondo que um grupo grande de deputados possa visitar, possa acompanhar, possa dialogar e buscar a solução. Não precisa de cargo, não precisa de estrutura. Cada deputado pode combinar aqui o horário, olha, vamos lá fazer uma visita, vamos receber aqui uma comissão. Agora, os deputados não se mexeram muito aqui. Vamos ver quem está interessado, nem que sejam 2, 3, 4, 5 deputados, mas já é uma ação coletiva. Agora, não venham depois dizer que foram pegos de surpresa, porque tem partido ou tem deputado que já está querendo se aproveitar do movimento. Aqui, nós estamos alertando de que a situação é grave e que esses deputados precisariam agir conjuntamente. Se não fizerem, depois não reclamem das consequências. Obrigado. Não, inclusive, assim, para demonstrar para os parlamentares, para os líderes daqui da casa, que a nossa ação política ela vem sendo construída no sentido de realmente institucionalizar o debate. Eu tive a oportunidade de procurar o presidente Paulo Melo, conversar com ele sobre o problema. Esse problema do Comperj não começou agora, esse problema do Comperj começou em dezembro, onde houve uma primeira greve. Nós tivemos naquele primeiro momento uma intermediação do presidente Paulo Melo, conseguimos concluir um processo de greve no Comperj, que foi um processo negociado a partir da intervenção aqui da Assembleia Legislativa. Houve um acordo, chegou-se a um acordo em relação àqueles trabalhadores e às suas reivindicações, e o problema é que as empresas não cumpriram, pelo menos não cumpriram todo o acordo. Tinha havido um processo de demissões, nós conseguimos, dentro dessa negociação, reverter as demissões, e pouco depois aconteceu uma confusão dentro do Comperj, que ninguém soube muito bem explicar,
mas uma confusão, uma briga aqui dentro do Comperj entre os próprios trabalhadores, que, segundo denúncias do sindicato e da comissão de fábrica, teriam sido fomentadas pelas próprias empresas que queriam paralisar as obras do Comperj para poder começar a trabalhar sobre a Petrobras a proposta de novos aditivos. Todo mundo sabe, porque está na grande imprensa, as obras do Comperj nesse momento se encontram atrasadas em 2 anos. E aquela soma, aquela conta que foi feita no início, de que custaria a obra do Comperj 16 bilhões, hoje, pela boca do próprio secretário de Desenvolvimento do Estado do Rio de Janeiro, Júlio Bueno, essa conta estaria em cerca de 35 bilhões. E quem é que está cobrando essa fatura do governo? A Delta, a Odebrecht, a Camargo, a Galvão Bueno, ou seja, as empreiteiras. Frente a isso, eu conversei mais uma vez com o presidente da casa, deputado Paulo Melo, tive uma audiência com o secretário de abastecimento da Petrobras, que é o responsável pela negociação com as empresas do Comperj. Conversamos com a Petrobras, construímos junto com a Petrobras uma proposta que deveria ser encaminhada às empresas e também aos trabalhadores. O sindicato e a representação política do Comperj apresentamos a proposta aos trabalhadores. Houve uma movimentação dos trabalhadores no sentido de mediar da primeira pauta de reivindicações apresentada para uma segunda possibilidade, para uma contraproposta. Fizemos depois uma reunião também com o presidente do sindicato patronal, Rodolfo Tourinho, que é o presidente do Sinicom, que é o sindicato patronal, e que é uma das pessoas que estão sentadas na mesa nacional de negociação do Acordo Nacional da Construção Civil, que foi fechado em Brasília pela presidente Dilma Rousseff, pelas centrais sindicatos e também pelos patrões. Existe um documento assinado pela Presidência da República, um documento assinado por todas as centrais sindicais do país e um documento que foi construído também com a representação dos patrões da construção pesada, que é o documento sob o qual nós estamos tentando garantir a negociação da greve do Comperj. Houve acordo na Petrobras, de que a Petrobras entraria fazendo a intermediação desse processo. Houve acordo da presidência do sindicato patronal, de que aquela proposta discutida com a Petrobras abriria sim a negociação com as empresas, mas independente disso, já se passaram 2 semanas dessas 2 reuniões e até hoje não existe na mesa de negociação, de fato, pessoas que possam bater o martelo, realmente apresentar uma contraproposta para o movimento, para que isso possa ser levado à Assembleia dos Trabalhadores. Os trabalhadores já abriram mão, eles estão em campanha salarial, eles estão dentro do processo legal do dissídio coletivo, eles têm direito por lei, a greve não foi julgada, a greve não foi declarada abusiva, porque estão dentro da campanha salarial. E eles entregaram uma pauta inicialmente, onde pediam um índice de reajuste de 18%. Depois dessa reunião que nós fizemos na Petrobras, com a Petrobras e com o sindicato patronal, nós já levamos para os trabalhadores e conseguimos convencer os trabalhadores a mediar esse índice e a aceitar e a contrapropor o índice de 2%. Então, dentro desse processo de greve, os trabalhadores já fizeram a sua parte. Eles já aceitaram mediar a primeira proposta que apresentaram. E, a despeito da Petrobras se colocar como uma intermediadora, e a despeito da presidência do sindicato patronal também dizer que teria acordo e que em torno daquelas propostas de arranjar uma mediação, isso não se concretiza. Hoje, por exemplo, ficou muito ruim, o presidente da casa, deputado Paulo Melo, marcou de receber a comissão aqui, marcou de abrir as galerias para que os trabalhadores do Comperj, que vieram hoje do Comperj em 20 ônibus, eram mais de 800 trabalhadores que vieram para o Rio de Janeiro hoje, e não foram aqui recebidos nessa casa, chegaram aqui, ao invés de ter a presidência que se comprometeu a recebê-los, tinha o batalhão de choque da Polícia Militar. O deputado já se desculpou, disse que foi um problema da segurança, enfim, mas o que de fato aconteceu é o que nós vamos esperar mais. E aí eu queria concordar com o deputado Marcelo Freixo. Amanhã existe um processo de radicalização desses trabalhadores, não é um processo do Rio de Janeiro só, não é um processo de lideranças políticas locais. Todo mundo aqui sabe o que aconteceu em Belo Monte, todo mundo aqui sabe o que aconteceu em Jirau, todo mundo aqui sabe os problemas que estão acontecendo nos grandes canteiros de obras do PAC.
né? Nós estamos tendo greves, paralisações, porque as empresas não cumprem com aquilo que está predeterminado. Por exemplo, uma empresa, quando ela entra num edital para fazer a prestação de serviço, para colocar a mão de obra terceirizada, lá no edital já está dizendo o que ela tem que pagar para aquele trabalhador e o que ela não tem que pagar. Os trabalhadores do Comperj estão pedindo que as empresas respeitem os editais, que elas não estão respeitando, elas não pagam aquilo que está nos editais e elas não respeitam e não pagam aquilo que estão nos acordos coletivos que são fechados na Justiça do Trabalho. Então aqui, se trata de lembrar aqui que o lado da ordem, o lado da lei é o lado dos trabalhadores e não das empresas. Inclusive é bom dizer que se fôssemos fazer a fiscalização que essa casa votou que faria sobre as obras do Comperj, se foi votado aqui nessa casa uma mensagem do governo, uma emenda minha que colocou a questão da fiscalização no Comperj, se nós fizéssemos isso, nós íamos ver que todos os consórcios, se não a maioria deles, pode até ser que não todos, mas pelo menos a maioria deles, hoje não são figura jurídica legal para fazer contratos com o Estado do Rio de Janeiro. Não existe, os consórcios se aglomeram sem constituir, né, CNPJ, sem constituir os documentos legais para poderem promover os convênios com o Estado, com os contratos com a Petrobras, e fica tudo por isso mesmo, né? Então tem muitas outras denúncias, nós queremos saber se nós vamos ter que ocupar a tribuna na semana que vem para falar de cada uma das grandes empresas, ou se nós vamos ocupar a tribuna na semana que vem para agradecer a casa e agradecer ao governo e à Petrobras por uma resolução desse problema. Existem duas linhas, é tratar disso institucionalmente e dar uma solução para os trabalhadores que estão do lado da lei, ou é renegar o direito desses trabalhadores, e aí então a gente vai abrir a tribuna com os documentos na mesa para mostrar o que de fato está acontecendo dentro do Comperj, quais são as relações que existem dos consórcios com as empresas da Petrobras e o governo do Estado do Rio de Janeiro. Eu gostaria de poder cumprir um papel institucional na crise do Comperj. E essa decisão está na mão da casa, está na mão do governo e da Petrobras. Obrigado, senhor presidente. O próximo orador é o deputado